Durante toda a minha vida, eu acreditava que o amor de mãe era incondicional. Mas quando me tornei avó, descobri uma verdade tão cruel que quase me quebrou por dentro. Minha própria filha, Ana Clara, sabia do sofrimento que vivi nas mãos da minha mãe, mas nunca estendeu a mão para mim. O que acontecia dentro da casa dela, porém, era um segredo sombrio que ninguém ousava falar. O olhar da minha neta, Isadora, implorava por ajuda, e aquilo me partia o coração. Você precisa ver o que aconteceu depois. Essa história vai mudar para sempre o que você pensa sobre família. Curta e se inscreva para acompanhar até o fim. Durante toda a minha vida, imaginei que o amor de uma mãe fosse algo incondicional. Nunca pensei que poderia existir uma sombra tão densa dentro desse amor. Mas aqui estou, com meus 70 e tantos anos, sentada nessa cadeira de balanço na varanda da minha casa, em São João do Itambé, Minas Gerais, sentindo o peso de lembranças que não me deixam em paz enquanto olho para aquela menina, minha neta Isadora, que parece querer me contar segredos que eu ainda não sei decifrar. Minha filha, Ana Clara, sabe tudo. Tudo o que eu vivi. Tudo o que carrego marcado na alma. Desde pequena cresci ouvindo os gritos da minha mãe, Dona Noêmia, naquela casinha simples de madeira, onde a poeira se misturava com o cheiro de café forte e pão fresco. Os castigos, as broncas, as lágrimas que corriam no meu rosto como se fosse a única coisa que eu podia oferecer para aliviar a dor que ela me causava. E, acredite, não eram só palavras. Eram feridas que nunca fecharam. Eu cresci acreditando que aquilo era normal, que era assim que o mundo funcionava. E quando tive Ana Clara, pensei que daria a ela o que nunca tive: carinho, acolhimento, amor sem limites. Mas o que eu não esperava era que esse ciclo tão cruel, fosse se repetir de uma forma diferente, com uma intensidade que me doía como uma faca no peito. Ana Clara sempre foi dedicada, responsável. Para os vizinhos, era uma mulher exemplar, aquela que cuida da casa, dos filhos, que não deixa faltar nada. Mas dentro de casa, as coisas não eram tão simples. Eu comecei a perceber. Aquela mudança brusca no tom de voz, o jeito de fechar os olhos quando a neta falava algo. O silêncio pesado que pairava no ar. Isadora, minha neta, tinha um olhar que parecia carregar um pedido silencioso, quase desesperado. Era como se ela gritasse por ajuda, mas o medo a calasse. No começo pensei que eram apenas fases, coisas da idade, mudanças hormonais, aquela coisa toda. Mas não demorou para que as peças começassem a se encaixar. Ana Clara, apesar de toda a força que mostrava para o mundo, tinha uma tempestade dentro dela. Uma dor que parecia consumir seu coração. A mesma dor que eu tentei enterrar lá atrás, mas que nunca desapareceu. Eu queria me aproximar, tentar conversar, entender. Mas havia um muro entre nós. Um silêncio mais pesado que o ar do sertão no verão. Eu sentia que minha filha me escondia coisas, que carregava uma culpa invisível. Um segredo que me destruía só de imaginar. À noite eu me pego revivendo tudo. Os gritos da minha mãe ecoando como trovões. O medo no olhar da Ana Clara criança. A tristeza na voz de Isadora. Eu vejo a repetição de uma dor que nunca devia ter passado de uma geração para outra. Mas que aqui estava, viva, cruel, arrancando pedaços de mim e dela. Foi numa dessas noites quando o vento balançava as cortinas e o silêncio parecia gritar que algo aconteceu. Um telefonema inesperado. Uma voz fraca do outro lado da linha. Quase um sussurro. Vó, eu não aguento mais. Era Ana Clara. E naquele instante, algo dentro de mim que eu não sabia que existia despertou. Mas o que será que ela não aguentava? Que segredos escondia? Que sombra cobria o brilho daquela mulher que o mundo achava perfeita? E qual seria o papel daquela menina, Isadora, no meio desse turbilhão?
Eu sabia que aquela ligação mudaria tudo, que as verdades iam vir à tona e que o sofrimento, esse sofrimento que me acompanhava há tantos anos, ainda tinha muito a dizer. O medo apertava meu peito, mas a esperança, uma esperança tênue e frágil, me dizia que talvez fosse hora de encarar o que eu sempre temi. E foi assim, naquele instante, que a tempestade começou. Aquela ligação de Ana Clara ainda ecoava na minha mente, como um sussurro que se recusa a se apagar. Vó, eu não aguento mais. Era tudo o que ela dissera, com a voz quase falhando, carregada de um cansaço que só o sofrimento profundo pode trazer. Eu fiquei ali, agarrada ao telefone, sentindo o tempo passar lentamente, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que viria a seguir. Mas não veio mais nada. O silêncio do outro lado da linha foi um peso que esmagou meu coração. Desde aquela noite, minha mente voltou a mergulhar no passado. Lembrei das vezes em que Ana Clara chegava em casa com o rosto fechado, com aquela frieza que não combinava com o jeito doce que eu sempre conheci. Eu me recordava dos pequenos sinais que, no começo, eu preferia ignorar. A filha que não pedia ajuda, a mãe que não aceitava mostrar sua vulnerabilidade. Eu, que achava que estava dando tudo para ela, parecia incapaz de alcançar o que ela precisava. Ana Clara cresceu em meio a um lar onde o amor era sufocado pela sombra da violência que vivi com minha mãe, Dona Noêmia. Aquela mulher era o tipo de pessoa que carregava o mundo inteiro nas costas e, ao invés de aliviar a dor, a repassava para quem estava mais perto. Eu não sabia se era cansaço, raiva ou medo, mas seu jeito era firme demais, o olhar duro demais, os gritos constantes. E eu, menina assustada, aprendi a me esconder para não ser alvo de sua fúria. A cada murro na porta, a cada palavra agressiva, um pedaço do meu coração se quebrava. Naquele tempo, não existia quem pudesse ajudar. Não havia outro caminho, senão suportar e tentar seguir em frente. Minha mãe dizia que era para nosso próprio bem, mas, para mim, tudo o que eu sentia era abandono e solidão. Minha infância foi feita de noites em claro, chorando em silêncio para que ninguém me ouvisse, tentando entender por que o amor que eu tanto queria parecia sempre escapar das minhas mãos. Quando Ana Clara nasceu, eu prometi que tudo seria diferente, que ela nunca sentiria aquela dor, aquela rejeição. Eu a embalava no colo, cantava canções baixinho, fazia de tudo para que ela se sentisse segura e amada. Mas com o tempo percebi que as feridas que carrego dentro de mim eram como raízes profundas, que encontraram jeito de crescer na alma dela. Os anos passaram e Ana Clara começou a mostrar sinais de que algo não ia bem. A menina doce deu lugar a uma mulher que carregava uma tristeza silenciosa, uma ansiedade que parecia devorar seu sorriso. As conversas se tornaram curtas, os abraços escassos, e ela se fechou numa concha que eu não conseguia penetrar. O jeito que ela tratava Isadora, minha neta, também mudou. Antes carinhosa, agora parecia distante, às vezes impaciente demais, como se estivesse lutando contra um turbilhão invisível. Isadora, por sua vez, era uma criança com olhos grandes e expressivos, que pareciam entender mais do que podia falar. A menina carregava no olhar um misto de medo e solidão, e eu via nela uma repetição dos meus próprios traumas, como um espelho doloroso do que eu vivi. Eu queria protegê-la, tirá-la daquele ambiente sufocante, mas não sabia por onde começar. Minha idade me deixava com pouca força para agir, e eu sentia que estava perdendo minha filha para um sofrimento que eu não conseguia controlar. No meio desse caos, um dia eu decidi que precisava me aproximar de Ana Clara de uma maneira diferente. Não bastava o amor que eu sentia por ela. Eu precisava entender o que a afligia. Foi então que, numa tarde de sol quente, sentei ao seu lado na cozinha da casa simples, onde morávamos. O cheiro de café fresco estava no ar,
misturado ao aroma de pão que eu fizera cedo pela manhã. Ela parecia cansada, com os olhos fundos e o corpo pesado, como se carregasse o mundo nas costas. "Filha, você pode me contar o que está acontecendo?" Eu perguntei com a voz baixa, tentando mostrar que estava ali para ouvir, sem julgamentos. Ana Clara me olhou por um instante, com o rosto duro e os lábios apertados. Depois, as lágrimas começaram a rolar. Era como se uma represa tivesse se rompido, e tudo aquilo que ela guardava dentro de si viesse à tona de uma só vez. Ela contou sobre a pressão no trabalho, a falta de apoio, a sensação constante de fracasso. Falou também do que ninguém sabia, das dificuldades dentro de casa, das noites sem dormir tentando acalmar Isadora, que chorava sem motivo aparente. Confessou que às vezes sentia que estava afundando, que não conseguia sair daquele buraco de tristeza e medo, que a solidão era maior do que ela podia suportar. Eu a abracei forte, sentindo que naquele momento éramos duas almas machucadas buscando consolo. Foi a primeira vez que falamos com tanta sinceridade, e mesmo com a dor que transbordava, eu senti uma faísca de esperança. Mas o que eu não esperava era que, logo depois dessa conversa, a situação piorasse. Ana Clara começou a se afastar ainda mais. Os episódios de tristeza se tornaram mais frequentes, e o silêncio, que antes era apenas desconfortável, transformou-se em um muro quase intransponível. Eu via que Isadora também sofria. E uma noite, ao escutar seus soluços do quarto ao lado, percebi que algo precisava mudar antes que fosse tarde demais. Foi então que decidi procurar ajuda. Liguei para uma vizinha que conhecia um psicólogo local e pedi que ela falasse com Ana Clara, que tentasse convencê-la a ir a uma consulta. Eu mesma sentia um medo enorme. Aquele medo de quem nunca teve coragem de admitir suas próprias dores. Mas o amor pelos meus filhos me deu força para tentar de novo, para enfrentar o desconhecido. A espera pela consulta foi uma tortura. Ana Clara relutava. Dizia que não precisava, que estava tudo bem. Mas eu sabia que não estava. E naquela espera, eu continuava observando os pequenos sinais. A maneira como Ana Clara evitava o olhar da neta, como Isadora se escondia atrás da cortina quando a mãe chegava. As noites em claro em que o silêncio era quebrado por choros abafados. Uma tarde eu estava cuidando do jardim quando ouvi uma discussão abafada vindo da sala. Corri para ver o que acontecia e encontrei Ana Clara chorando, com Isadora nos braços, tentando acalmar a menina que tremia de medo. Foi um momento tão intenso, tão cheio de dor, que pareceu congelar o tempo. Eu senti que algo dentro dela havia se quebrado de vez, que o peso de tudo estava prestes a esmagá-la. Naquele instante, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas. Peguei Ana Clara pela mão e disse: "Filha, vamos juntos buscar ajuda. Você não está sozinha." Foi um pedido simples, mas carregado de uma força que nem eu sabia que tinha. E, para minha surpresa, ela aceitou. As consultas começaram a acontecer. No começo, Ana Clara resistia, evitava falar, mas com o tempo, ela começou a abrir as portas do seu coração, a revelar feridas que eu nem sequer imaginava que existiam. O que mais me doía era perceber que parte daquele sofrimento vinha do medo de repetir o que eu passei. Ela temia ser como minha mãe, temia não ser suficiente, temia ser rejeitada. Enquanto isso, Isadora continuava ali, como uma pequena luz que insistia em brilhar no meio da escuridão. A menina começou a frequentar a escola regularmente, e eu fazia questão de estar presente em cada passo, tentando criar para ela um ambiente onde o amor fosse mais forte que a dor. Mas, mesmo com o avanço, havia dias em que o silêncio e a tristeza voltavam com força. Uma tarde, Ana Clara recebeu uma notícia do trabalho que a abalou profundamente. Era mais uma cobrança, mais uma pressão que a fazia sentir-se invisível e inútil. Ela voltou para casa exausta,
com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Ficou horas no quarto, sem querer falar com ninguém. Eu fiquei na sala tentando conter a ansiedade que apertava meu peito, até que finalmente ela veio até mim, sentou-se ao meu lado e desabou em lágrimas. Vó, eu não sei se vou conseguir. Ela disse com a voz quase um sussurro. Tudo parece tão difícil. Eu só quero ser uma boa mãe, uma boa filha. Mas às vezes parece que não sou nada disso. Eu a abracei com força, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Era difícil, muito difícil. Mas eu sabia que aquela batalha precisava ser enfrentada. Porque a vida, mesmo com todas as suas dores, ainda tinha espaço para o amor e para a cura. E assim, a cada dia, fomos lutando contra nossos fantasmas, enfrentando os medos e aprendendo que o sofrimento, embora presente, não precisava ser o fim da nossa história. Os dias foram passando e a tensão dentro daquela casa parecia aumentar a cada instante. O que começou como uma luta silenciosa contra a tristeza e o medo transformou-se numa tempestade que ameaçava nos engolir. Ana Clara, apesar dos avanços nas consultas, continuava a carregar uma angústia profunda, uma sensação de que nunca seria suficiente, de que tudo aquilo que fizera para tentar dar um futuro melhor aos seus filhos ainda não era o bastante. Eu observava aquela mulher que eu tinha criado, minha filha, desmoronar aos poucos, e sentia o meu próprio coração se partindo em 1000 pedaços. Cada lágrima que ela derramava era um lembrete cruel de que a dor era maior do que eu podia imaginar e que os fantasmas do passado continuavam a rondar, mesmo com toda a ajuda que estávamos buscando. Isadora, minha neta, parecia absorver tudo aquilo como uma esponja, silenciosa, observadora, com aquele olhar que sempre me arrepiava. Havia dias em que ela vinha até mim, buscando abrigo no meu colo, e outras em que eu via seu medo escondido nos cantos do olhar. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, aquela criança precisaria de muito mais do que o colo de uma avó cansada. No meio desse turbilhão, a vida insistia em trazer seus desafios. O trabalho de Ana Clara continuava a ser uma fonte constante de pressão. A chefe, uma mulher rígida e pouco compreensiva, nunca parecia satisfeita com nada que ela fizesse. O reconhecimento era uma palavra que não existia naquele vocabulário. Ana Clara chegava em casa exausta, cansada não só no corpo, mas na alma. A culpa e a exaustão a consumiam, enquanto ela tentava ser forte para Isadora e para mim. Foi numa dessas noites que a tensão atingiu um ponto quase insuportável. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um barulho estranho vindo da sala. Corri para ver o que acontecia e encontrei Ana Clara sentada no chão, abraçada aos joelhos com os olhos vermelhos e inchados. Isadora estava ao lado, tentando lhe dar um brinquedo, mas ela recusava com um aceno de cabeça. A cena me partiu ao meio. Sem dizer uma palavra, sentei ao lado dela e a abracei. Ficamos ali, juntas, compartilhando o silêncio que doía, tentando encontrar forças no simples gesto do toque. Aquela noite ficou marcada em mim como uma das mais difíceis que já vivi. Eu queria poder carregar o sofrimento dela, mas tudo o que podia fazer era estar presente, amorosa e firme. Nos dias que se seguiram, tentei ajudar Ana Clara da maneira que pude. Liguei para algumas amigas, procurei grupos de apoio e até falei com a psicóloga dela para entender como poderia colaborar. Mas a maior batalha continuava dentro de casa, onde as paredes guardavam segredos e mágoas que só nós conhecíamos. O que me machucava ainda mais era perceber que Ana Clara, apesar de toda a dor, não conseguia romper com o ciclo de silêncio e solidão. Ela se fechava para o mundo, escondendo suas fraquezas, com medo de ser julgada, de ser rejeitada. Era como se estivesse presa numa prisão invisível, feita de suas próprias inseguranças.
A convivência com Isadora, que era para ser um bálsamo, tornava-se complicada. A menina, apesar da pouca idade, já mostrava sinais de que o sofrimento também a tocava profundamente. As birras, os choros sem motivo aparente, as noites mal dormidas, tudo era reflexo de uma dor que não podia ser ignorada. Certa vez, ao tentar conversar com Ana Clara sobre isso, ela me respondeu com uma frieza que me cortou. Vó, não é tão simples assim. Eu faço o que posso. Aquela resposta foi um choque para mim, porque mesmo com todo o amor que sentia, via que ela não conseguia reconhecer o que estava acontecendo. Era uma barreira difícil de atravessar. Foi nesse momento que eu percebi que não bastava amor e preocupação. Era preciso coragem para enfrentar a verdade nua e crua. E essa coragem, naquele momento, estava faltando para Ana Clara. E, confesso, às vezes também faltava para mim. Um dos dias mais difíceis foi quando Ana Clara simplesmente desapareceu por horas. Eu ligava para o celular e não atendia. Mandava mensagens que ficavam sem resposta. O medo tomou conta do meu peito como uma tempestade. Onde ela estaria? Estaria bem? Eu não conseguia pensar em outra coisa. Quando finalmente voltou, com os olhos vermelhos e a voz trêmula, ela disse que precisava sair para espairecer, que não suportava mais a pressão. Mas, para mim, aquilo foi um sinal claro do quão fundo ela estava afundando. E eu sentia que não tinha forças para puxá-la de volta. A convivência diária se tornava uma luta constante. Ana Clara, apesar de tudo, tentava manter as aparências, mas sua alma gritava por socorro. E eu, como mãe e avó, me sentia impotente, presa entre o desejo de ajudar e a incapacidade de controlar o que acontecia dentro daquela casa. Isadora, cada vez mais, parecia buscar em mim uma segurança que eu nem sempre conseguia oferecer. Muitas vezes, eu a encontrava escondida no meu quarto, agarrada a um ursinho de pelúcia, com o olhar distante. Era um retrato do sofrimento que se arrastava, silencioso, mas presente em cada gesto. Houve momentos em que pensei em desistir, em fugir daquele peso que parecia esmagar nossas vidas. Mas algo dentro de mim, talvez o amor mais puro e instintivo, me fez continuar. Porque, no meio daquela dor toda, ainda havia um fio de esperança, uma centelha que insistia em brilhar. E foi numa dessas noites, enquanto Ana Clara dormia exausta no quarto, que eu ouvi Isadora falar baixinho. Vó, eu só quero que tudo fique bem. Aquela frase simples e tão cheia de significado me arrancou lágrimas. Era a voz da inocência pedindo socorro, e eu prometi para mim mesma que não iria falhar. Decidi então que precisávamos de mudanças. Não podia mais esperar que as coisas se resolvessem sozinhas, ou que Ana Clara encontrasse forças, sem ajuda. Era hora de agir, de buscar novas formas de enfrentar o sofrimento que nos cercava. Comecei a procurar alternativas, grupos de apoio para mães e avós, terapias, para crianças, qualquer coisa que pudesse ajudar Isadora a se sentir menos sozinha e Ana Clara a encontrar um caminho de volta para a vida. Falei com a escola, com vizinhas, com quem pudesse ouvir e estender a mão. Mas, por mais que tentasse, o peso da dor parecia uma sombra que nos perseguia, sempre pronta a nos arrastar para o fundo. Ana Clara continuava a ter dias bons e ruins, e eu aprendi a conviver com a incerteza, com o medo constante de que tudo pudesse desmoronar. Numa tarde chuvosa, recebi uma ligação da escola de Isadora. A professora estava preocupada com o comportamento da menina que havia se isolado dos colegas, recusava participar das atividades e estava cada vez mais triste. Aquela notícia foi um golpe duro. Eu sabia que precisávamos agir rápido, que o sofrimento de Isadora era um reflexo do que acontecia dentro de casa. Levei a neta para uma consulta com uma psicóloga especializada em crianças. Na sala de espera, ela segurava minha mão com força, como se buscasse segurança no meu abraço. Era uma cena que me partia o coração.
mas que também me dava forças para continuar lutando. A psicóloga confirmou minhas suspeitas. Isadora estava sofrendo de ansiedade e medo, sintomas claros de um ambiente emocionalmente instável. Ela nos recomendou sessões regulares, atividades que ajudassem a menina a se expressar e, principalmente, apoio constante em casa. Senti que, enfim, estávamos dando um passo na direção certa. Mas a caminhada era longa e a dor, embora suavizada, ainda era muito presente. Enquanto tudo isso acontecia, Ana Clara continuava sua batalha silenciosa. Havia dias em que ela conseguia sorrir, brincar com Isadora, planejar o futuro. Mas também havia momentos em que a tristeza a dominava, e eu a via sentada na cadeira da varanda olhando para o nada, perdida em seus próprios pensamentos. Numa dessas tardes, ao segurar sua mão fria e trêmula, eu lhe disse: "Filha, não precisa carregar tudo sozinha. Estamos aqui, juntas." Ela me olhou, com olhos marejados, e finalmente permitiu-se chorar, desabafar todo o peso que carregava. Foi um momento de pura emoção, onde a dor e o amor se misturaram de forma intensa. Eu senti que, apesar de tudo, ainda havia esperança, que aquela ferida profunda poderia, um dia, começar a cicatrizar. Mas, como em toda a história marcada, por sofrimento a vida ainda nos reservava surpresas. Naquela mesma noite, uma confissão inesperada veio romper o silêncio que nos aprisionava há tanto tempo. Ana Clara, com a voz trêmula, revelou um segredo que eu jamais poderia imaginar. Algo que mudaria para sempre a maneira como eu via nossa história. Eu me senti perdida, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. As peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se encaixar, mas a verdade, dura e cruel, trouxe um peso ainda maior. No entanto, apesar do choque, aquele momento foi o ponto de virada. A partir dali, a nossa luta tomou um novo rumo, e uma luz tênue começou a brilhar no fim do túnel. Mas essa revelação, assim como as razões para todo aquele sofrimento, ficará para o próximo capítulo, onde finalmente descobriremos o que estava por trás da dor de Ana Clara e como ela e Isadora poderiam, enfim, encontrar a paz que tanto buscavam. A revelação que Ana Clara me fez naquela noite mudou tudo. Até então, eu acreditava que a dor dela vinha apenas da história que eu contei, das marcas que minha mãe deixara, das dificuldades de criar uma filha sozinha e das dificuldades que a vida nos impôs. Mas ela me mostrou um segredo que eu jamais imaginei existir, uma ferida tão profunda quanto invisível, que estava no coração dela, corroendo-a silenciosamente. Ela disse num sussurro quase inaudível que por muitos anos sofreu com a culpa de algo que acontecera ainda na sua adolescência, algo que a perseguia dia e noite, que ela tentava esconder de todos, inclusive de mim. Ana Clara revelou que, quando tinha apenas 15 anos, passou por uma situação que ninguém poderia imaginar. Um erro, um momento de fraqueza que mudou a sua vida para sempre. Ela não entrou em muitos detalhes, mas o suficiente para eu entender que aquele segredo não era só uma questão do passado. Era uma âncora que a mantinha presa a um sofrimento que se recusava a cicatrizar. Era a raiz do silêncio, da angústia, da dificuldade em se abrir para mim, para os outros, para o mundo. Aos poucos, fui compreendendo o peso daquele segredo. Ana Clara sentia que não podia ser uma mãe perfeita porque carregava uma sombra, um segredo que a fazia sentir-se indignada consigo mesma. Essa culpa transbordava para o relacionamento com Isadora, para a forma como ela reagia às situações, para o seu jeito fechado e cansado de viver. Eu tentei mostrar a ela que todos nós cometemos erros, que ninguém é perfeito e que o amor não deveria estar condicionado a isso. Mas as palavras pareciam não alcançar o fundo daquela dor que a consumia. Era como se ela estivesse presa num labirinto escuro, onde cada passo só a levava mais para dentro da tristeza.
Enquanto isso, Isadora continuava a ser uma menina sensível, que absorvia o ambiente ao seu redor com uma sensibilidade quase sobrenatural. Ela gostava de desenhar, e a psicóloga me disse que era uma forma dela expressar o que não conseguia dizer em palavras. Vi seus desenhos cheios de nuvens escuras, tempestades, figuras que pareciam confusas, misturando tristeza e esperança. Um dia encontrei Isadora sentada na sala, olhando para um desses desenhos. Ela me explicou que era uma história que ela mesma criara, sobre uma menina que tinha um segredo que ninguém podia descobrir. Aquela história era a dela, era a nossa. Entendi ali que aquela criança sofria tanto quanto a mãe, e que a nossa luta precisava ser conjunta. Foi uma fase dura para todos nós. Ana Clara lutava contra a depressão que teimava em voltar. Oscilava entre momentos de clareza e outros, de completa escuridão. Eu sentia meu coração apertar toda vez que via minha filha assim, tão fragilizada, tão longe da mulher forte que eu acreditava que ela era. Havia dias em que a casa parecia um campo de batalha silencioso. Silêncios, cortantes, olhares vazios, sussurros que não diziam nada. Mas também havia momentos de ternura inesperada, em que Ana Clara conseguia sorrir, abraçar Isadora e mostrar uma coragem que me deixava sem palavras. Foi numa dessas raras manhãs de paz que Ana Clara decidiu que precisava contar tudo para alguém fora de casa. Procurou uma amiga da infância, aquela que sempre esteve perto, mas que a vida foi afastando. Conversaram por horas e a amiga a incentivou a procurar ajuda especializada, a não carregar sozinha aquele fardo. Foi a partir dali que Ana Clara começou a frequentar um grupo de apoio para mulheres que passaram por traumas semelhantes. Ela falava pouco no começo, mas aos poucos foi abrindo seu coração, compartilhando seus medos, suas culpas, suas dores. E com cada palavra, um pouco do peso parecia se dissolver. Eu acompanhava de longe, orgulhosa e ao mesmo tempo apreensiva. Sabia que aquele caminho seria difícil, que muitas feridas seriam reabertas. Mas também entendia que era necessário para que ela pudesse se curar. Isadora, por sua vez, parecia sentir que a mãe estava mudando. Aquelas sessões de terapia ajudaram a menina a encontrar um novo fôlego, uma força que ela mesma não sabia que tinha. O sorriso começou a voltar aos seus olhos, e a casa, mesmo com as dificuldades, ganhou um pouco mais de luz. Mas nem tudo era simples. Havia noites em que Ana Clara sofria ataques de pânico. Acordava gritando, e eu corria para acalmá-la, sentindo que, apesar de todo o progresso, o fantasma do passado ainda não a deixava em paz. Numa dessas noites, enquanto segurava sua mão, trêmula, Ana Clara me disse que o medo era o que mais a consumia. Medo de nunca ser boa o bastante. Medo de perder a filha. Medo de que todo o sofrimento se repetisse numa nova geração. A promessa que fizemos uma à outra naquela noite foi de não desistirmos, de lutarmos juntas, de buscar a luz no meio da escuridão. E foi essa promessa que nos manteve firmes, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Com o tempo, a casa foi se transformando aos poucos. A risada de Isadora começou a ecoar mais alto. Os abraços se tornaram mais frequentes. E a esperança, que parecia uma miragem distante, começou a se tornar uma realidade. Ana Clara voltou a estudar, retomou os planos que tinha deixado de lado, e eu, apesar de cansada, sentia um orgulho imenso daquela mulher, que, mesmo quebrada, encontrava forças para se reerguer. O segredo que quase destruiu nossa família tornou-se um catalisador para mostrar essa mudança. E mesmo que a dor ainda estivesse presente, aprendemos a conviver com ela, a não permitir que ela nos dominasse. Foi um caminho longo, repleto de lágrimas, medos e dúvidas, mas também de amor, resiliência e, acima de tudo, humanidade. No fim, entendemos que o amor de mãe e avó não é perfeito, mas é real. Que a superação não é uma linha reta,
mas uma estrada cheia de curvas e desafios. E que, mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma luz esperando para brilhar. O silêncio naquela casa tinha um peso que eu só comecei a entender de verdade quando minha filha Ana Clara me contou sobre a distância que ela sentia dentro da própria família. O sofrimento dela não vinha só da minha história, da infância difícil, das marcas que me deixou. Era algo que se enraizou fundo, um vazio que parecia impossível de preencher. Ela me disse que nunca sentiu o apoio que precisava, que mesmo nos momentos mais críticos, sentia-se sozinha, invisível, abandonada. Eu tentei compreender, mas a verdade é que me doeu ouvir aquelas palavras. Saber que, de certa forma, eu não consegui protegê-la da dor, nem ser a mãe que ela precisava. Naquela época, minha luta era para sobreviver, para que a gente não passasse fome, para manter a casa em pé. Talvez, no meio de tudo isso, eu tenha falhado naquilo que mais importa: o amor. Ana Clara era uma mulher forte, guerreira, que fazia malabarismos entre o trabalho, os cuidados com os filhos e a batalha interna contra os fantasmas que a assombravam. Eu via nos olhos dela a ferida aberta, e era como se ela tentasse esconder a dor com uma máscara, para não preocupar ninguém. Mas não adiantava esconder. Isadora, minha neta, era como um espelho daquilo tudo. Uma menina doce, que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Eu via nos gestos dela uma angústia silenciosa, um pedido de ajuda que eu não sabia se conseguiria atender. Naquele instante compreendi que o sofrimento passava de geração em geração, como uma herança pesada. Ana Clara enfrentava noites sem dormir. Chorava baixinho no quarto, sem querer que ninguém percebesse. Ela dizia que tinha medo de repetir a história da minha infância, da minha mãe, Dona Noêmia, e não queria que Isadora crescesse com traumas iguais. Era uma luta constante contra o passado e contra ela mesma. Eu me senti impotente porque, apesar de todo o amor que sentia, não conseguia alcançar o que ela precisava. Tentava ser presente, mas era como se minhas palavras fossem vazias, como se o passado dela fosse um muro que nos separava. Mas, mesmo assim, não desisti. Durante meses, assisti a Ana Clara se fechar cada vez mais, e Isadora também. Era uma tristeza que eu nunca tinha visto antes, uma sombra que parecia engolir tudo, até que um dia percebi algo que mudou tudo. Estava arrumando a cozinha quando ouvi um choro abafado vindo do quarto de Isadora. Fui até lá e a encontrei sentada na cama, abraçada ao travesseiro, os olhos inchados de tanto chorar. Ela tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder a dor. Sentei ao lado dela e segurei sua mão, sentindo a fragilidade daquela criança que, apesar de tudo, ainda tentava ser forte. Foi ali que Isadora falou pela primeira vez sobre o que a incomodava de verdade. Ela contou que sentia falta de atenção, que às vezes se sentia invisível dentro de casa, como se não fosse importante, que via a mãe triste e distante e não sabia como ajudá-la, que queria que tudo fosse diferente, mas não sabia como mudar. Aquelas palavras me partiram o coração. Percebi que a dor de Isadora não era só por causa da mãe, mas também por não ter uma avó que pudesse acolhê-la, entender suas angústias e ser um porto seguro. Naquele momento, prometi para mim mesma que não deixaria que essa tristeza continuasse se espalhando. Comecei a passar mais tempo com Isadora, a ouvir seus segredos, seus medos, seus sonhos. Fizemos juntas pequenos passeios, inventamos histórias, rimos até a barriga doer. Ela começou a abrir o sorriso com mais frequência, e eu sentia que aquela menina, apesar das dores, tinha uma luz que precisava ser cultivada. Mas Ana Clara continuava sua batalha. Um dia ela me chamou para uma conversa séria. Disse que precisava enfrentar o passado para poder seguir em frente, que não podia
mas carregar aquela culpa que a sufocava. Contou que estava disposta a procurar ajuda, terapia, qualquer coisa que a fizesse se libertar. Acompanhei minha filha até o consultório da terapeuta e foi a primeira vez que vi o brilho da esperança nos olhos dela. Era como se, pela primeira vez, ela acreditasse que poderia ser feliz, que a dor não seria eterna. Ao longo dos meses vimos pequenas mudanças. Ana Clara começou a sorrir mais, a ser mais presente, a lutar contra os medos que a consumiam. Isadora, que já estava florescendo, sentiu o impacto positivo dessa transformação. Era um renascimento para toda a família. Mas mesmo com essa melhora, a estrada era longa. Ainda havia dias difíceis, momentos em que o passado parecia voltar para assombrar. Ana Clara ainda lutava contra a culpa e a ansiedade, e eu sentia que precisava estar mais forte para ajudá-la. A cada passo, a casa foi se enchendo de vida novamente. O silêncio doloroso deu lugar às conversas, às risadas, aos abraços apertados. A presença de Ana Clara voltou a ser uma luz que iluminava nossos dias. Eu, que pensei que o amor de mãe e avó fosse um sentimento simples, aprendi que ele é complexo, cheio de falhas, de erros e acertos. Que o verdadeiro amor é aquele que luta, que suporta, que perdoa, mesmo quando tudo parece impossível. E assim, aos poucos, fomos reconstruindo nossa história. A dor não desapareceu completamente, mas se tornou uma parte de nós, uma lembrança que nos ensinou a valorizar a vida, a lutar pela felicidade e a nunca desistir. Foi uma transformação que veio da coragem, da força que cada uma de nós encontrou dentro de si mesma. E eu, como avó, senti que finalmente estava cumprindo meu papel. Ser um apoio, um conforto, um farol na escuridão. O futuro ainda era incerto e sabíamos que desafios viriam. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentíamos que estávamos juntas, prontas para enfrentar o que viesse. Essa era a nossa história, de sofrimento, de luta, mas também de superação. Uma história que, apesar das feridas, continuava viva, cheia de esperança e amor. Os dias seguintes foram uma mistura de pequenas vitórias e quedas silenciosas. Eu sentia o peso da responsabilidade como avó, como mulher que carregava em si as memórias dolorosas da própria mãe, e agora via essas mesmas marcas se refletindo na minha filha e na minha neta. A luta para transformar aquela dor em algo que pudesse trazer paz era constante, e às vezes parecia que cada passo adiante era seguido por 2 para trás. Ana Clara continuava seu tratamento. Vi nela um esforço enorme para mudar, para não repetir os erros que marcaram nossa história. A terapia a fazia refletir sobre os traumas da infância, as escolhas difíceis que sua própria mãe, Dona Noêmia, fizera, e como tudo isso havia moldado a mulher que ela se tornara. Cada sessão parecia desenterrar mais do passado, e isso não era fácil. Mas mesmo na dor, Ana Clara buscava encontrar um caminho para o perdão e para o amor que ela mesma tanto precisava. Enquanto isso, Isadora mostrava sinais de transformação. A menina que antes se encolhia diante das dificuldades começou a ganhar força. Eu vi nela uma luz que, apesar das sombras, não se apagava. Ela passava a entender aos poucos que o amor podia ser uma força de cura. Eu me esforçava para estar ao seu lado, para ser a avó que ela precisava. Alguém que não julgasse, que acolhesse sem medo. Mas nem tudo era fácil. A convivência em casa continuava tensa. Os fantasmas do passado apareciam em momentos inesperados, e Ana Clara enfrentava crises de ansiedade e medo que a paralisavam. Algumas vezes, ela chorava sozinha no quarto, enquanto Isadora tentava, da sua maneira infantil, confortá-la. Eu assistia a tudo com o coração apertado, desejando poder fazer mais. Em meio a essa batalha silenciosa, a relação entre nós 3 começava a mudar. As paredes que nos separavam aos poucos foram desmoronando,
substituídas por conversas mais sinceras, por gestos de cuidado e por uma cumplicidade que antes parecia impossível. Eu comecei a compartilhar com Ana Clara e Isadora histórias da minha própria infância. Não para justificar os erros da minha mãe, mas para mostrar que a dor podia ser transformada. Contar aquelas histórias foi difícil. Cada palavra trazia à tona lembranças que eu preferia esquecer, mas eu sabia que era necessário. Precisávamos entender de onde vinha nosso sofrimento para poder quebrar esse ciclo. Ana Clara ouvia atenta, com lágrimas nos olhos. E Isadora parecia compreender, mesmo sem entender tudo. A confiança entre nós cresceu. E eu vi Ana Clara se abrir mais sobre seus sentimentos, suas inseguranças e seus desejos. A mulher forte que todos viam no dia a dia escondia uma alma ferida que precisava ser acolhida. E Isadora, com sua inocência e sensibilidade, passou a se sentir mais segura, menos sozinha. No entanto, a sombra da minha mãe, Dona Noêmia, ainda pairava sobre nossas vidas. Aquele fantasma do passado, com suas palavras duras e ações cruéis, era um peso que ninguém conseguia ignorar completamente. Eu sentia que precisava confrontar esse passado, não para reabrir feridas, mas para encontrar a paz que tanto buscávamos. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi visitar minha mãe. Sabia que seria doloroso, que muitas emoções aflorariam, mas sentia que era um passo necessário. Queria entender finalmente a mulher que me criou, mesmo que com violência e dureza. E quem sabe encontrar alguma resposta que pudesse nos ajudar a seguir em frente. A viagem para Minas Gerais foi uma mistura de ansiedade e medo. Ao chegar na pequena casa simples onde cresci, os velhos sentimentos voltaram com força. O cheiro do mato, o som distante do riacho, as paredes marcadas pelo tempo, tudo parecia guardar segredos que eu precisava enfrentar. Encontrei Dona Noêmia sentada na varanda, com os olhos cansados, o rosto marcado pelos anos e pelo sofrimento que também carregava. Não era a mulher cruel da minha infância, mas uma senhora frágil, que parecia ter lutado com seus próprios demônios. Ficamos sentadas em silêncio por um tempo que parecia interminável. As palavras demoraram a sair, e quando vieram, foram carregadas de emoção e dor. Eu contei tudo o que passamos, a violência, os gritos, as feridas invisíveis que nunca cicatrizaram. Ela escutava, olhos marejados, e pela primeira vez vi nela um olhar diferente. Talvez um misto de arrependimento e tristeza. Dona Noêmia falou sobre sua própria infância dura, sobre as escolhas que fez para tentar proteger a família, mesmo que de forma equivocada. Falou de medos e frustrações que nunca compartilhou com ninguém. Ouvi aquelas palavras com o coração apertado, entendendo que o ciclo de sofrimento que nos acompanhava tinha raízes profundas, passadas de geração em geração. Não houve perdão imediato nem milagres naquela conversa, mas foi o começo de algo novo. Eu senti que, ao olhar nos olhos daquela mulher, finalmente começava a libertação da dor que carregávamos há tanto tempo. Voltei para casa com uma sensação estranha. Um misto de tristeza e esperança. Sabia que o caminho para a cura ainda era longo, mas agora havia uma luz no fim do túnel. Ana Clara percebeu a mudança em mim e começou a falar mais abertamente sobre seus próprios sentimentos. Isadora, por sua vez, parecia sentir a diferença no ar. A menina que antes se escondia começou a se soltar, a sorrir com mais frequência. Era como se, ao enfrentarmos nosso passado, também abríssemos espaço para um futuro mais leve. Nas semanas que se seguiram, nossa casa passou por transformações silenciosas. As conversas se tornaram mais frequentes, os abraços mais sinceros. Eu e Ana Clara aprendemos a perdoar, não só aos outros, mas a nós mesmas, pelas falhas e pelos erros. A dor ainda existia,
Mas não era mais um peso que nos esmagava. Tornou-se uma lembrança, um alerta para que não repetíssemos os mesmos erros com Isadora. E naquele processo, encontrei uma força que não sabia que tinha. A força de amar sem condições, de cuidar sem julgamentos, de ser avó, mãe e filha ao mesmo tempo. E assim, apesar das cicatrizes que a vida nos deixou, seguimos em frente, aprendendo a viver com o passado, mas sem deixar que ele definisse nosso futuro. Depois daquela visita à Dona Noêmia, a casa parecia respirar um ar diferente, como se as paredes tivessem absorvido um pouco da nossa dor e agora começassem a soltar um pouco de ar pesado que nos sufocava há tanto tempo. Eu senti que algo em mim tinha mudado. Aquele encontro, por mais difícil que fosse, abriu uma fresta no muro que cercava meu coração, e isso se refletiu nas pequenas mudanças que começaram a acontecer ao meu redor. Ana Clara, por sua vez, parecia estar buscando forças para se transformar em algo que eu ainda não tinha visto nela até então. Os dias cinzentos de angústia e silêncio deram lugar a uma vontade tímida de ser melhor para Isadora, para mim, para si mesma. Não era uma mudança fácil, nem rápida. Cada passo que dava era um combate contra os medos e as cicatrizes que carregava. Mas eu via nela um fogo aceso que a impulsionava a seguir. O convívio diário começou a mostrar nuances diferentes. Ainda havia momentos de tensão e brigas, silenciosas, mas eles vinham acompanhados de pedidos de desculpas e de olhares que imploravam por compreensão. Aos poucos fomos aprendendo a ouvir sem julgar, a falar com o coração aberto, mesmo que com dificuldade. Isadora, minha neta, que por tanto tempo se encolheu atrás de um sorriso tímido, agora começava a se abrir. Ela buscava minha companhia, com mais frequência. Sentava ao meu lado no sofá. Contava suas pequenas histórias da escola. Falava dos sonhos que começava a formar. Era uma menina doce, cheia de sensibilidade, mas com uma força que eu sempre admirei. Eu sentia que ela estava lutando suas próprias batalhas, silenciosas e profundas. Via em seu olhar uma mistura de medo e esperança. E me esforçava para ser um porto seguro, para que ela soubesse que podia confiar em mim, que eu estava ali para proteger, para cuidar. Com o passar dos meses, Ana Clara insistiu em continuar. A terapia. Era como se cada sessão fosse uma peça que ajudava a montar o quebra-cabeça da sua vida, revelando sentimentos guardados há tanto tempo, permitindo que ela se conhecesse melhor e começasse a curar suas feridas. Foi durante uma dessas sessões que Ana Clara compartilhou comigo algo que me fez tremer por dentro. Um segredo que ela nunca tinha dividido com ninguém. Um peso que carregava sozinha e que explicava muito do seu sofrimento e da distância que mantinha entre nós. Ela me contou sobre o pai de Isadora, um homem que entrou em sua vida ainda jovem, cheio de promessas e sonhos, mas que logo revelou um caráter instável e egoísta. As brigas, os momentos de abandono, as vezes que ela chorou sozinha à noite, pensando em como seria a vida se tivesse feito escolhas diferentes. Ana Clara falou sobre o medo que sentia de repetir os erros da mãe, de não conseguir dar a Isadora o amor e a segurança que ela merecia. Essa revelação trouxe um peso novo para nossa relação. Eu entendi que, apesar de tudo que passamos juntas, ainda havia camadas de dor que precisávamos desvendar. Decidi que faria o que estivesse ao meu alcance para ajudar minha filha a se reerguer, para que Isadora pudesse crescer em um ambiente de amor e proteção. Enquanto isso, Isadora começava a mostrar um interesse especial pelos estudos. Uma vontade de aprender e crescer que me enchia de orgulho. Eu via nela a semente da esperança que sempre busquei. Uma chance de quebrar o ciclo de sofrimento que nos acompanhava há gerações. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos e desafios. Em uma tarde qualquer, enquanto eu e Isadora estávamos na cozinha preparando o almoço, o telefone tocou.
Era Ana Clara, com a voz trêmula, quase inaudível. Ela me contou que havia sofrido uma recaída. A ansiedade e o medo tinham tomado conta dela, e ela sentia que não conseguiria seguir em frente. Naquele momento, senti meu coração apertar de tal forma que parecia que iria explodir. Corri até sua casa, e ao chegar a encontrei sentada no chão da sala, as mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas. Fiquei ao seu lado durante horas, segurando sua mão, falando palavras de conforto e esperança. Naquele momento vi a fragilidade que ela tanto tentava esconder e, ao mesmo tempo, a força que a mantinha lutando. Eu sabia que aquela batalha não era fácil, mas também sabia que desistir não era uma opção. Os dias que se seguiram foram marcados por essa mistura de medo e esperança. Ana Clara buscou ajuda especializada, intensificou seu tratamento, e eu me comprometi a estar presente em cada passo. Não importava o quanto fosse difícil, eu estava determinada a não deixá-la sozinha. A relação entre nós três foi se fortalecendo. A cumplicidade que antes parecia distante agora se fazia presente em pequenos gestos. Um abraço apertado, um sorriso compartilhado, uma palavra de apoio na hora certa. Era como se, finalmente, estivéssemos construindo uma nova história. Uma história que ainda carregava cicatrizes, mas que também tinha espaço para o amor e a cura. Mas o passado, com sua sombra implacável, ainda insistia em nos visitar. Um dia, enquanto organizava algumas caixas antigas no armário, encontrei um envelope amarelado, escondido entre papéis e fotografias. Era uma carta de Dona Noêmia, escrita muitos anos atrás, dirigida a mim. A leitura daquela carta foi um choque. Nas entrelinhas percebi um pedido de desculpas que nunca tinha sido feito em voz alta. Uma tentativa de explicar as razões que levaram aquelas atitudes duras e cruéis. Dona Noêmia falava de medos, de dores que a haviam transformado, de um amor torto que nunca soube expressar. Essa carta trouxe um misto de emoções que me derrubou por dias. O ódio que eu sentia foi misturado com uma tristeza profunda, e a compreensão que eu buscava finalmente começou a se formar. Entendi que o ciclo de sofrimento que nos acompanhava tinha raízes mais profundas do que eu imaginava, e que perdoar era um passo essencial para nossa libertação. Com esse novo entendimento, compartilhei a carta com Ana Clara. Juntas, lemos aquelas palavras com lágrimas nos olhos, sentindo o peso e a leveza que só o perdão pode trazer. Foi um momento de cura, de conexão, de renovação. Isadora, que estava presente naquele dia, sentiu a mudança no ar. Ela abraçou a avó e a mãe, como se entendesse que, apesar de tudo, estávamos construindo um futuro diferente. Um futuro onde o amor, mesmo com suas falhas, pudesse ser a base para a nossa vida. O caminho ainda era longo, e sabíamos que desafios continuariam surgindo. Mas pela primeira vez, sentíamos que não estávamos sozinhas. A dor, que parecia interminável, começava a ser transformada em força. A história da nossa família, marcada por sofrimento, ganhava um novo capítulo. Um capítulo de esperança, de luta e de amor. Eu, Ana Clara e Isadora seguimos juntas, enfrentando as tempestades e celebrando as pequenas vitórias. A vida não era perfeita nem simples, mas era nossa, e estávamos aprendendo a viver cada dia com coragem e coração aberto. E assim, no meio do caos e da dor, encontrei um motivo para sorrir novamente. Encontrei na minha filha e na minha neta a força que eu pensei ter perdido para sempre. Descobri que o amor, apesar das cicatrizes e das feridas, ainda era capaz de transformar e curar. E essa era a verdadeira reviravolta que eu esperava. Não um final mágico ou um milagre inesperado, mas a certeza de que, mesmo em meio ao sofrimento, podíamos encontrar a luz que nos guiaria para um amanhã melhor. Quando a gente pensa que já enfrentou tudo, que o pior já passou,
A vida tem um jeito cruel de mostrar que ainda reserva lições e surpresas para a gente. Depois de tudo o que vivemos, eu imaginava que a estrada fosse ficar mais leve. Mas a realidade me ensinou que o peso do passado não desaparece simplesmente. E que o verdadeiro desafio é carregar esse fardo enquanto ainda aprende a sorrir. Ana Clara, depois daquele momento em que enfim aceitou ajuda, parecia estar mudando de verdade. Mas as dores antigas não se curavam de uma hora para outra. E, por vezes, sua alma mergulhava em abismos escuros que nos assustavam. Eu via os olhos dela se fechando para o mundo, como se quisesse fugir daquilo tudo. E Isadora, tão pequena, começava a sentir o impacto dessas oscilações. Eu sabia que precisava agir, não só como mãe, mas agora como avó, que queria proteger. Foi quando tomei uma decisão que mudou tudo. Comecei a reunir a família para conversarmos, para tentarmos entender que não éramos apenas indivíduos, sofrendo sozinhos, mas um conjunto de histórias e memórias que precisavam ser enfrentadas juntas. Convidei Ana Clara e Isadora para virem passar mais tempo aqui em casa, longe da rotina pesada, para que pudéssemos respirar e tentar reconstruir os laços que o tempo e o sofrimento quase destruíram. Os primeiros dias foram tensos. Ana Clara não queria se abrir totalmente, carregava o peso do mundo nos ombros. Isadora estava receosa, com um olhar desconfiado, como se não soubesse se poderia confiar nas pessoas que deveriam cuidar dela. Eu, por minha vez, sentia cada minuto como uma batalha entre o desespero e a esperança. Mas não desistimos. Com o tempo, as conversas foram surgindo. Histórias do passado, medos do presente e planos para o futuro começaram a ser colocados na mesa. Revelações vieram à tona, às vezes como pequenas explosões, outras como lágrimas silenciosas. Cada palavra dita era um passo para desmontar a muralha que nos separava. Ana Clara falou sobre seus receios de não ser uma boa mãe, sobre as vezes que sentiu vontade de desistir. Contou que mesmo nos momentos mais escuros, a imagem de Isadora a segurava firme, como uma âncora que a impedia de afundar por completo. Eu escutava e meu coração se apertava, pois via ali uma mulher marcada pela dor, mas ainda assim lutando com toda a força que lhe restava. Isadora, com sua vozinha frágil, começou a contar sobre as noites em que sentia medo, sobre as vezes que sentia que algo não estava certo, mas não sabia como explicar. Sua sinceridade me quebrou de uma forma que eu não conseguia descrever. Ela não era apenas minha neta. Era um ser humano que carregava cicatrizes que ninguém devia ter. Juntas, começamos a criar pequenas rotinas que fortaleciam nosso vínculo. Preparávamos o café da manhã em grupo, dávamos risadas dos tropeços na cozinha e até choro era acolhido com abraços apertados. Essas pequenas vitórias diárias nos ajudaram a reencontrar uma humanidade que parecia perdida. Ainda assim, as sombras do passado insistiam em bater à porta. Ana Clara enfrentava crises de ansiedade que a paralisavam. E Isadora, às vezes, se afastava, guardando segredos que eu sabia que um dia precisariam vir à tona. Eu tentava ser forte por todas nós, mas o cansaço era imenso, e a incerteza do amanhã pesava em cada passo que dávamos. Foi numa dessas noites que a verdadeira prova apareceu. Ana Clara teve uma crise tão intensa que parecia que o mundo ia desabar. Ela chorava sem conseguir respirar, e eu não sabia o que fazer para aliviar aquela dor tão profunda. Liguei para o médico que orientou a buscar ajuda imediata, e eu a acompanhei, segurando sua mão como se fosse a única coisa que pudesse salvar a nós duas. Naquele hospital, entre corredores frios e vozes apressadas, vi a fragilidade da minha filha como nunca antes. Aquele momento me fez entender que nossa luta não era contra o passado, mas contra o medo de nunca conseguir ser feliz. E foi ali que tomei uma decisão definitiva. Nunca mais permitiria que o silêncio nos consumisse, que a vergonha nos aprisionasse. Voltamos para casa com um plano,
com a promessa de cuidar umas das outras, de dividir o peso, de enfrentar os fantasmas, juntas. Ana Clara começou a participar de grupos de apoio. Encontrou pessoas que também carregavam feridas, e isso a ajudou a se sentir menos sozinha. Eu me dediquei a ser uma presença constante, uma mão estendida sempre pronta para amparar. Isadora, apesar de tudo, começou a florescer. Na escola, seu desempenho melhorou, e ela encontrou amigos que a faziam sorrir de verdade. Aos poucos, aquela menina tímida e assustada passou a ser uma garotinha cheia de sonhos e planos. Eu vi ali a promessa de um futuro diferente. Um futuro que minha filha e eu só podíamos imaginar antes. Mas o que realmente mudou tudo foi uma noite, quando, sentadas ao redor da mesa, Ana Clara fez uma revelação que me deixou sem ar. Ela confessou que carregava um segredo ainda mais pesado do que eu podia imaginar. Uma sombra que ela manteve escondida por anos, até de si mesma. Ela contou que, quando jovem, além do que eu já sabia, sofreu um abuso que jamais conseguiu denunciar. Uma dor silenciosa que corroía sua alma e que a fez duvidar de seu valor e de sua capacidade de amar. Essa confissão não foi fácil, mas trouxe uma luz inesperada para nossa caminhada. Entendemos que o sofrimento não vinha só das dificuldades que enfrentamos juntas, mas também das feridas invisíveis que ninguém via. A partir dali, a nossa história ganhou um novo sentido. A dor era imensa, sim, mas também a força que nos unia era ainda maior. Começamos a buscar terapias específicas para que Ana Clara pudesse se libertar daquele passado sombrio. Isadora, ao ver a mãe lutando, aprendeu que é possível enfrentar o que nos assombra, mesmo quando parece impossível. Eu mesma senti que estava renascendo junto com elas. A avó que um dia foi vítima do ciclo de violência, agora se tornava uma guerreira que lutava para quebrar essas correntes, para que a próxima geração pudesse viver com mais leveza e amor. Não vou mentir. A jornada foi e ainda é árdua. Os dias de luta superam os de calma. As dúvidas são constantes e o medo de recaídas assombra. Mas o que nos mantém firmes é o amor. Um amor que, apesar de tudo, escolhemos cultivar. Um amor que tem o poder de transformar. E foi assim, no meio desse turbilhão, que chegamos a um ponto de virada definitivo. Uma manhã, quando Isadora me entregou uma carta que tinha escrito para nós três, percebi que aquele ciclo finalmente estava sendo quebrado. Nas palavras daquela menina, vi a esperança florescendo, o desejo de um futuro diferente, a certeza de que o sofrimento não precisava ser nossa herança. Ana Clara, Isadora e eu, juntas, caminhamos para um horizonte onde o passado ainda existe, mas não nos define mais. Aprendemos que o perdão não é fraqueza, que pedir ajuda é coragem e que o amor pode curar até as feridas mais profundas. No fim das contas, descobri que o amor de mãe e de avó não é só incondicional, mas também uma força imensa capaz de reconstruir vidas. Uma força que, apesar de toda a dor, nos faz seguir em frente, um dia de cada vez. Até que as lágrimas se tornem sorrisos e o medo vire esperança.